que não promete encarar a vida espírita no futuro e que se multipliquem os jovens do movimento espírita do nosso país. Século XIV, a cidade de Coimbra, mergulhada na escuridão do frio enregelante que perpassava aquele local. O barulho de carruagem desperta a freira que repousava no gélido currículo junto à roda do convento de Santa Clara Velha, à beira do Rio Negro, num nível abaixo das águas, o que tornava ainda mais frio. Breves momentos se passaram e o sinete foi acionado, avisando que alguém deixara alguma coisa depositada na roda do convento. E ao girá-la, ela encontra um bebê recém-nascido. Trazia ainda as marcas do parto recente. Vinha envolvido em roupas caras, vinho de qualidade, rendas. Também acompanhavam uma bolsa de moedas, de dinheiro e um brasão. Significava que aquela criança fora abandonada pela sua família. Acreditávamos até pouco tempo que na roda dos conventos eram abandonados os pobres, porque os pais, não podendo criá-los, preferiam confiá-los ao cuidado das irmãs de caridade. Mas esse não era o caso, e nem tampouco o pobre abandonado na roda do convento era algo comum. Já os descendentes das famílias nobres, principalmente aqueles que nasciam de traições conjugais ou de jovens que foram seduzidas, e que se o fato viesse a conhecimento público, a família poderia inclusive ter as costas da sociedade totalmente voltadas para ela. Esse é o caso. A irmã tomou a criança em seus braços, ela chorou, aquietou-a junto ao peito e buscou a superiora do convento. Era madrugada. A superiora depositou os olhos na criança, seria mais um. Claro, quem a abandonou sabia o que estava fazendo, e sem comprovar, tinha certeza, era uma menina, porque havia um intuito. As famílias ricas, quando surpreendidas por essas situações, conduziam as filhas ou os filhos aos conventos e depositavam propositalmente um brasão para que o segredo ficasse entre as irmãs e a família. E a intenção, passados uns bons anos, quando aquela criatura já tinha braços para trabalhar, para amenizar a culpa, eles a retiravam do convento e transformavam-na
em serviçal da própria casa, sem nenhum tipo de rendimento. Também responsabilizavam-se em manter a doação mensal àquele convento para ajudar as despesas. Mas a alma humana era totalmente desprezada e valia menos do que a posição social, o título, que lhes abriam portas em qualquer lugar da realeza. Essa menina era mais uma. Mas o convento de Santa Clara, a Velha, passara por extremas dificuldades. Quem o assumia agora, na condição de mantenedora, não apenas com a garantia econômica da sua sustentabilidade, mas principalmente com o amor incondicional que brotava da sua alma, era Isabel de Aragão. Conhecida em Portugal como a Rainha Santa. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar dela quando se referem ao milagre das rosas. Ela era dada à caridade, nunca se afastou dos pobres e desvalidos, e tirava do próprio rendimento que toda rainha naturalmente tinha para levar o pão, o medicamento, o amparo e o encaminhamento religioso. Ficara viúva recentemente e, ao acontecer isso, ela retirara as suas vestes reais, desfizera-se de todas as joias, construíra um paço, uma casa confortável no muro do próprio convento, e ali recebia todos os necessitados. Então a prioresa achou justo perguntar-lhe o que fazer com aquela criança, e estabeleceu que uma das freiras fosse ao paço despertá-la, para que ainda na calada da noite o problema tão grave pudesse ser resolvido. Essa freira designada tinha interesses pessoais quando adotou o hábito religioso. Ela queria uma posição de destaque e ficou extremamente preocupada quando Isabel de Aragão, ao tomar aquela criança em seus braços, o fez com tamanho carinho, desvelo, amor, que a irmã já enxergou ali um futuro problema, talvez uma pessoa escolhida, amada, e que, embora não tendo direito a altos cargos conventuais, os atingisse, atingindo diretamente os seus interesses. Aquela mulher ímpar, olhando para a criança, sendo informada dos detalhes, imediatamente pediu que se vendesse a joia, para que fosse esquecido o destino e a possibilidade de depois vir retirá-la, para ser praticamente uma escrava da família. Ela lhe seria dedicada à mãe. Isabel de Aragão, nos relatos de Chico Xavier, também de Manuel Filomeno de Miranda, é um espírito de escola. Hoje, ela percorre os lugares mais profundos das trevas, onde há dor, graça, sem esperança.
Enarra-nos esses benfeitores, que os próprios passos que ela dá à frente da caravana ilumina o solo, oferecendo aos que a seguem a segurança de ir adiante. Mas ela já era uma alma excepcional. A época de Coimbra, o milagre das rosas, foi um momento em que, denunciada por um funcionário real, que levou ao rei a notícia de que descobrira por que é que o tesouro real vinha diminuindo. E disse-lhe: vá à saída traseira do palácio, onde só os criados transitam, e verá com os próprios olhos que lá encontrará a sua mulher, com um manto recheado de haveres e moedas, sem pensar nas provisões reais. Ela beneficia todos que se acercam dela. E ele foi. Era janeiro. Hoje os tempos estão muito mudados. Mas janeiro, aquela época em Coimbra, era tempo de nevasca, de frio que enregelava os ossos. Ele se aproxima e surpreende-a, dizendo: Senhora, o que levais em vosso manto? Ela, sorrindo, lhe disse: rosas, Senhor. Ah, queres me enganar? Que leva as rosas no manto em pleno janeiro? Sim, Senhor. E ao abrir o manto, tudo que ali havia transformara-se em rosas frescas, orvalhadas, que exalavam um perfume incomparável. Ele reconheceu-lhe a grandeza, porque sabia que ela não trazia rosas. Tampouco entendia por que fenômeno os haveres e as moedas se transformaram em flores, mas temia a Deus e ali reconhecendo o milagre, recuando na sua ação e nunca mais interpelando-la sobre isso. Uma criança que supostamente abandonada é acolhida em braços tão amorosos, pensamos todos nós ter uma reencarnação abençoada. É recebida por uma mulher santa, é encaminhada na moral, na religiosidade, na dedicação a Deus. Outra santa mulher surgirá, mas foi pleno amor. Porque aquela freira intitulada Gária não vendeu a joia, guardou-a. E quando os anos se passaram e ela percebeu que aquela discípula viria a ser a futura prioresa do convento, revelou-lhe toda a triste história, despertando em seu coração a revolta, o ódio e a vingança. Por que é que eu estou contando essa história para vocês? Porque ela é a minha história. No século XIV, em que, ao contrário do que nós dizemos hoje, bom, Chico Xavier tinha uma irmã, Divaldo Franco tem uma Joana de Ângeles, assim fica fácil caminhar. E eu? E eu que nem sei se tenho um guia espiritual, um benfeitor, um amigo, e a vida se apresenta cheia de adversidades, como é que terei forças para resistir? Estamos longe de compreender a bênção
bênção que representa a oportunidade reencarnatória. Por isso, neste ano em que comemoramos o aniversário de 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, escolhemos exatamente o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino dos céus senão nascer de novo. E digo, testemunho a vocês, que bom que quando a gente se perde moralmente, numa oportunidade em que os benfeitores nos depositaram em mãos tão amorosas, em que cometemos deslizes graves e acabamos por criar débitos, processos obsessivos de longo curso que acompanham-nos. E eu posso dizer que há personagens naquele livro dos quais, em nome do amor, eu me vinguei, e que ainda nesta vida, por um bom tempo, nos perseguiram. É para dizer a vocês: não deixem nada para a próxima reencarnação. Façam tudo o que puderem agora. Agora é o momento. E a reencarnação é um fato. É da lei de causa e efeito. E é a maior oportunidade que Deus, que Jesus nos concede de nos recuperarmos moralmente. Levemos em conta que vivemos um momento extremamente grave na Terra, que quando perpassamos os olhos pelas obras, seja da codificação, principalmente o capítulo 18 de A Gênese, os tempos são chegados, a advertência dos espíritos benfeitores, obras póstumas em a regeneração da humanidade, mas também olhamos obras dos benfeitores maiores, das mediunidades seguras de Divaldo Pereira Franco, de Chico Xavier, de Ivone do Amaral Pereira. Nós vamos nos dar conta que existem em redor da Terra bilhões de espíritos pleiteando uma oportunidade reencarnatória, principalmente pelo fato de viverem as dores da culpa, do remorso, da perseguição espiritual, rogando a bênção do encarceramento no corpo físico, onde os sentidos limitados lhes permitem sossegar a alma, minimizar o sofrimento e renovar oportunidades de reatar laços de amor que se transformaram em ódio, de deslizes morais graves, sem revelar a nossa identidade. Querem maior misericórdia de ação desses benfeitores amigos, mas nós precisamos refletir e fazer um questionamento a nós, em momento tão grave da Terra, com bilhões de espíritos pleiteando a reencarnação, e olhando ao nosso redor, percebendo que cada vez mais se tem menos filhos, ou seja, a oportunidade pode se estender por muito tempo antes de chegar. Por que nós fomos escolhidos para estar aqui nesse momento? Vamos trazer a situação para o nosso campo de convivência familiar. Há uma grave situação na família. Com quem você divide? Com as pessoas
que você tem certeza que te amam, que não vão te trair naquele momento, a quem você pode confiar a sua intimidade. Isso basta para nos fazer reavaliar por que nós estamos aqui agora e porque nós, os espíritas, que temos informações preciosas, esclarecimentos ímpares das leis naturais, das leis divinas, da reencarnação, da evolução contínua do espírito, da comunicação entre os mundos, da pluralidade dos planetas. Nós somos privilegiados. E esse privilégio que é o Espiritismo é o acréscimo da misericórdia do Cristo. E nós poderemos voltar à frente em nações e credos completamente diferentes, se não soubermos aproveitar essa oportunidade. Segunda pergunta: se tem bilhões de espíritos pleiteando, quanto tempo nós também pleiteamos? Quanto tempo demorou para conseguirmos unir todos os espíritos com quem mais estreitamente precisaríamos conviver para começar a fazer o caminho de volta, o filho pródigo, que depois de dilapidar todos os bens que tinha, teve a coragem de voltar para a casa do Pai. O capítulo 4 do Evangelho nos dá conta de que a reencarnação para os judeus era uma certeza absoluta. Eles a chamavam de ressurreição. Não entendiam bem como se processava, mas eles sabiam que um homem que vivera poderia voltar a reviver. E tiveram a absoluta certeza de que a morte não existia quando viram no diálogo a materialização de Jesus, a transfiguração no Monte Tabor, quando Jesus, entre Elias e Moisés, entabulava uma conversa, quando ele falou que Elias já tinha vindo e identificou como João Batista, aquele que o batizou, e que anunciava desde a época do Velho Testamento a vinda do Messias, e rendeu-se ante a majestade de Jesus quando ele o procura no Rio Jordão para receber a habitual bênção do batismo. E quando Jesus conversa com Nicodemos, que o procura na escuridão para dizer: Senhor, como é possível um homem como eu? Porque ele pertencia ao Sinédrio, aos doutores da lei. Por isso procurou Jesus na escuridão, para não ser visto pelos seus pais. O que lhe aconteceria se ele fosse visto seria terrível. Ele sabia que vivia no meio de corrupção intensa. Senhor, como pode um homem como eu, corrupto, alcançar o reino dos céus? E Jesus lhe diz: em verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não alcançará o reino dos céus. Olha o anúncio da reencarnação e do processo evolutivo. Porque entre a corrupção e o reino dos céus há uma distância a ser percorrida, uma subida íngreme, que exige muito sacrifício. Mas como é possível, Senhor, eu já um homem velho,
Pedido que aquele que não nascer da água e do Espírito não alcançará o reino dos céus. Ensinamento claro de Jesus, que a religião distorceu, modificou, dizendo: quem não nascer da água do batismo e do Espírito Santo não alcançará o reino dos céus. Esquecendo que a ideia da humanidade naquela época era de que toda a vida material surgia das águas. Então, quem não nascer da água, nós vamos a Gênesis, e aí nós vemos exatamente no seu capítulo 1, o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas e pediu que o firmamento fosse feito no meio das águas, que as águas que estavam abaixo do céu se reunissem num único lugar para criar o terreno árido, para criar a própria terra. Então, o que Jesus lhe dizia era: quem não nascer de um corpo material, quem não nascer da matéria, provido do Espírito, não alcançará o reino dos céus. Dava conta da possibilidade de o Espírito habitar vários corpos e várias oportunidades até alcançar a perfeição. Que ouça quem tem ouvidos de ouvir, que veja quem tem olhos de ver. Não pode pairar dúvidas sobre nós, dentro de nós, de que esta é mais uma etapa. E uma etapa de tamanha importância que não pode ser desperdiçada. A certeza da reencarnação, quando avançou dentro da Igreja Católica, exatamente no século VI, no concílio de Constantinopla, em 543, que não foi bem um concílio, foi um sínodo. O sínodo é uma reunião de parte dos bispos da igreja. O concílio seriam todos os bispos da igreja. Era uma época em que não havia apenas um papa. Então, o papado da igreja oriental foi convocado a tirar a palavra ressurreição da Bíblia. Porque Justiniano, que fora feito imperador, casara-se com Teodora. Teodora era uma prostituta, porque ele se apaixonou e conduziu ao trono real. Suas amigas a procuravam diariamente pedindo-lhe favores, e ela sentia-se envergonhada porque todo mundo estava sabendo que ela convivera no meio das prostitutas. Era em torno de 500. Ela mandou assassiná-las, porque elas diziam-lhe: tu vais deixar de ser rainha, tu vais morrer e poderás renascer outra vez como uma de nós. Ao matá-las e ao pressionar o Papa Virgílio na época para remover a ideia da reencarnação da Bíblia, ela acreditava que nunca mais deixaria de ser rainha. Mas nós não podemos acreditar. Foi tão grave essa alteração bíblica que 1 milhão de cristãos, lembrando que Constantinopla é hoje a cidade de Istambul da Turquia. Então, à época, 1 milhão de cristãos morreram em combate com os soldados de Justiniano para defender um
retorno através da reencarnação. Não pode ser maléfico. Nos tempos modernos, nós tivemos Neil Stephenson, o neurologista canadense, que estudou mais de 3.000 casos sugestivos de reencarnação, e deixou um legado excepcional, que entre os seus casos destaca-se a história do menino Jorge, que aos 4 anos de idade foi relatar à sua mãe um fato que só ela e o seu pai, avô do menino, sabiam. Porque ele era um pescador. E certa feita, porque tinha essa filha e mais 3 filhos completamente estróinas, ele tomou do relógio de estimação e confiou à filha, dizendo: guardam, para que eles não vendam, e um dia eu voltarei para buscá-lo. E isso aconteceu à véspera, em que, indo em direção ao mar, ele nunca mais voltou. Foi vítima de um naufrágio. E quando o menino Jorge volta, aos 4 anos, ele disse: mamãe, já está na hora de retomar meu relógio. Que relógio? Mamãe, aquele que eu lhe confiei para que os tios não vendessem. E onde está esse relógio? Eles haviam os dois escondido o relógio num lugar muito especial, e o menino foi direto ao lugar e disse: você esqueceu? Aqui está o meu relógio. Mas também temos Ramendra Nath Banerjee, na Índia, neuropsiquiatra, que pesquisou em torno de 2.000 casos sugestivos de reencarnação, entre eles de um menino que aos 3 anos apanhou da mãe e ergueu-se e em bom tom lhe disse: nunca mais me bata, tenha respeito por mim, que sou um homem adulto. Ela espantou-se. O que acontecera com o menino? Ela desmedira, ele traumatizada-se, e a partir de então ele começou diariamente a fazer revelações, dizendo que era um homem casado, que tinha filhos, que morava em tal lugar, uma localidade distante de onde ela se encontrava, que tinha deixado uma certa quantia em dinheiro reservada no local que ninguém sabia para pagar uma dívida e não teve tempo. Ela então chama o doutor Banerjee, e ele, colhendo todos os dados, encontra tudo que o menino pronunciava. E propositalmente descobriu que a que lhe fora mulher tinha mais 4 irmãs. Trouxe-as todas à presença do menino, apontou uma que lhe seria cunhada e disse: aqui está a sua esposa. Não, essa é minha cunhada. Não, ela me disse que é sua esposa. Não é. Ela é minha cunhada. A minha esposa é aquela. E se você tem alguma dúvida, desista. Ela tem uma marca de nascença na dádiva. Qual é a dúvida da reencarnação? Mas vocês, povo do Paraná, tiveram aqui João Alberto Fiorino, um delegado do Departamento de Identificação Criminal do Estado do Paraná, na década de 90, início do ano 2000, e que mergulhou numa pesquisa tentando provar que marcas de nascença e impressões digitais falam do mesmo espírito. Dizer que a impressão digital é uma identidade do espírito e que podemos renascer quantas vezes
teremos sempre a mesma impressão digital. Então, aqueles que hoje põem o dedinho lá no caixa eletrônico, o dedinho já trabalhou tanto que está gasto e o caixa eletrônico não reconhece, não se preocupem, a reencarnação resolve com o novo dedo. Não se preocupem. João Alberto Fiorini, ele foi chamado por uma senhora de Avaré, do estado de São Paulo, que tinha um neto de 3 anos que iria passar por uma grave cirurgia cardíaca, porque nascera com um buraco entre os ventrículos do coração. E ela ficou muito impressionada quando um dia, ao trocar o menino, ela encontra uma cicatriz no exato lugar onde seu marido, avô do menino, passados 20 anos, que era militar, ao manipular uma arma, não atentou que havia uma bala e a arma disparou, acertando-lhe o peito e transpondo-lhe o coração. Ela olhava para o menino, os trejeitos, a forma como ele se dirigia à mãe, a ela, e olhava dizendo: é ele que voltou. Dirigiu-se ao doutor, ao João Alberto Fiorini, narrou-lhe o caso e ele tomou para a pesquisa. Levantou todos os exames de necrópsia que haviam sido feitos no cadáver do avô e provou que o trajeto desde a cicatriz até o buraco feito entre os ventrículos era da mesma dimensão feita pela rota estabelecida pela bala. Mas ele encontrou uma coisa muito maior, que a impressão digital do avô e do neto coincidiam em 97% dos pontos. Para a identificação criminalística, tratava-se da mesma pessoa. Ninguém poderá ver o reino dos céus, senão nascer de novo. Mas como a vida é difícil, às vezes, eu me sinto absolutamente sozinho. Penso que não há um benfeitor ao meu lado. Às vezes chego a acreditar que sim, Deus nos castiga e nos coloca em situações que não têm solução. Não é verdade. A lógica nos chama para reconhecermos que a bênção da reencarnação não pode ser desperdiçada. A reencarnação, por mais prolongada que ela possa ser, ela é muito pequena ante a vida do Espírito. E nós vamos buscar em a Gênese, que costuma ser um livro que assusta os espíritas, que dizem que a Gênese, Deus me livre, é muito complicado. E perdem a oportunidade de mergulhar na beleza daquele livro. No seu capítulo 11, Gênese Espiritual, item 25.
nós vamos encontrar exatamente assim. A encarnação do Espírito não é constante nem perpétua. Há de chegar o tempo em que eu não precisarei mais reencarnar. E pasmem, quando esse tempo chegar, eu terei mergulhado tanto no amor que talvez eu me candidate a vir. Pensem em Jesus. Ele não precisava vir, mas ele veio. Ele foi aprisionado no corpo de carne e não conseguimos imaginar o sofrimento que causa um espírito de tal envergadura vestir-se de carne para nos fazer ter a certeza de que nunca estaremos a sós. Deixando o corpo, ele não retoma outro imediatamente. Durante um lapso de tempo mais ou menos considerável, ele vive a vida espiritual, que é a vida normal, de tal modo, prestem atenção, que a soma do tempo passado nas diferentes reencarnações é muito pequena, se comparada à soma do tempo que o Espírito vive na condição livre. É pouco tempo. E cada reencarnação, nós nos centramos numa dificuldade moral. Há um planejamento efetivado pelos benfeitores amorosos. Vejam o livro Missionários da Luz, no seu capítulo 12, Preparação de Experiências. Vejam a ação e reação no seu capítulo 9, a história de Silas. Vejam Memórias de um Suicida. A cada um segundo as suas obras, como se processa, inclusive para os suicidas, a ação misericordiosa do Pai, de Jesus, de Maria de Nazaré. Um suicida não tem a mínima condição de acompanhar a escolha, o planejamento reencarnatório. Então, os 12 espíritos que compõem a diretiva do Complexo Hospitalar Maria de Nazaré delineiam uma reencarnação, mas não a efetivam. Gente, eu estou falando de um suicida, que para nós, espíritas, ignorantes no assunto, nós sempre colocamos como um eterno condenado, porque trazemos o ranço do catolicismo. Para um suicida, eles não efetivam o planejamento sem o submeter à apreciação de Maria de Nazaré. Dá para imaginar isso? E ela faz as correções que o entendimento daqueles benfeitores não consegue alcançar, pincelando de misericórdia e amor uma nova oportunidade. Quando nós vamos levando a reencarnação, eu vivo um dia de cada vez, não quero nem pensar amanhã. Pense. Se nós devotássemos apenas 50% de todos os esforços que fazemos para crescer na vida material, aos cuidados com o Espírito, nenhum de nós faliria na reencarnação. Vejam só.
Na minha juventude, eu já planejo a minha aposentadoria. Eu invisto numa previdência privada e digo assim, é um sacrifício, mas vai valer a pena. Às vezes eu quero comprar algo e eu digo, não, mas esse dinheiro é para a previdência privada. Eu tenho que viver com dignidade, eu mereço. E eu não sei se eu vou aproveitar a aposentadoria, nem sei se vou viver para me aposentar. Mas não desacredito, invisto. Agora nós sabemos que vamos morrer. Isso é certo. Antes ou depois da aposentadoria. Qual é a previdência que nós estamos fazendo para retornar para casa? Será que já sentamos e perguntamos como eu me fiz quando me foi revelada essa informação, narrada no livro No Silêncio dos Postos? Que eu brinco com as pessoas que admiram dizendo, vamos ver se depois de ler o livro você continuará minha amiga. Porque, gente, vocês não imaginam o que essa alma foi capaz de fazer. Esse livro me foi revelado ao mesmo tempo que o médico me revelou que eu passava pelo câncer de mama. E, obviamente, qualquer pessoa no momento que recebe esse diagnóstico, imediatamente a palavra que surge é morte. É automático, é instintivo. Mas a partir dali, a diferença que faz você ser espírita, eu digo para vocês que é 80% da vida. Informa-nos a benfeitora Maria do Rosário, que é o nome adotado por Isabel de Aragão para a psicografia dos livros de mensagem, que passada aquela vida, eu já vivi mais 6. E que o câncer ainda faz parte da lesão moral, do remorso, do arrependimento, de tudo que eu realizei naquela vida. Agora pense que eu não merecia esta reencarnação. Eu não a conquistei por mérito de esforço, como quase que todos nós. Eu a consegui por intercessão desse Espírito excepcional, que me ofereceu a bênção de vir espírita. E é por isso que desde aquele diagnóstico em 2013, eu nunca mais neguei um convite, principalmente se ele vem de uma casa pequenina, de um lugar distante, onde ninguém vai, porque de viva voz eu quero testemunhar e dizer a vocês: quem foi que patrocinou a sua oportunidade de vida? Quem foi o benfeitor que, conhecendo o nosso íntimo de equívocos morais, dirigiu-se aos benfeitores maiores, talvez a Jesus ou a sua mãe, e disse: dê-lhe agora uma nova oportunidade. E eu, particularmente, sei que a qualquer momento a morte baterá, mas eu espero que ela não me encontre nem sentada, nem deitada, mas que dessa vez ela me encontre servindo a Jesus, abraçando, levando a palavra ou o exemplo a qualquer irmã que possa, até mesmo naquele momento, estar pensando em desejar dela. A reencarnação é uma vez. Não a deixe passar. Viva
porque cada dia não volta mais. Não se arrependa do que fez até agora, mas de qualquer jeito